conversar aqui sobre a tua carreira, sobre, né, sobre a tua história aí para o pessoal do Museu da Pelada aqui. Você começou no time principal do Botafogo em 82, né, Rosemar? Com a missão lá de então substituir o ídolo do clube na época, que era o Perivaldo, né? Como é que foi? Como é que foi essa subida para o profissional? Como é que foi esse começo de carreira, né, lá no Botafogo em 82? E Cláudio, em primeiro lugar quero agradecer aí a você, né, e ao Museu da Pelada aí por essa oportunidade, né, mandar um abraço aí a todos os companheiros e amigos do Museu da Pelada. E isso é muito importante, né, esse programa de vocês que traz, né, os grandes ídolos do passado e grandes amigos que às vezes a gente não se encontra, mas a gente acaba se encontrando através desse programa Museu da Pelada, né? Então foi muito importante para mim isso, né, porque eu tinha um sonho na minha vida de ser jogador de futebol, né, e como a minha família é uma família humilde, então se tornou difícil, né, porque dinheiro de passagem, aquelas coisas todas que já é de plástico, né, nas famílias pobres de garotos que querem vencer na vida. E meus amigos sempre, pô, tu vai ser jogador de futebol, rapaz, vai estudar, porque não tem condições para ti, coisa e tal, mas graças a Deus eu fui indo, né, e consegui chegar no Botafogo, né, comecei na categoria de base, fui indo com toda a dificuldade, fui subindo de categoria e cheguei ao profissional, né, com essa missão, porque naquela época só tinha jogadores bons, né, e o garoto, eu me lembro que a garotada dos juniores, né, como sempre, né, a gente faz aquela correria com os profissionais, né, nos treinamentos, e os caras chegavam junto com a gente, né, dava cascudo, dava soco, porque a gente fazia aquela correria, né. E aí eu me lembro que pintou uma oportunidade de eu atuar no time principal, né, e graças a Deus eu fui bem, né, e tudo começou ali, né, nessa oportunidade que eu tive, eu consegui me sair muito bem, e aí veio a semana dos treinamentos, eu continuei treinando bem, veio o segundo jogo, e assim foi indo. Quando eu me vi, eu já me vi titular do Botafogo. Você chegou lá para substituir o ídolo do clube lá, que era o Perivaldo, né? Como é que foi tinha essa carga aí, né? Porque na realidade não era nem para me substituí-lo, né? Porque eu era meio de campo, né? Eu era meio direita, né? E era uma missão mais difícil, que tinha, pô, Renato Sá, Mendonça, o Wesley, só fera, né? Então foi até bom ir para lateral, que a lateral a disputa seria mais fácil para mim. E por uma questão até de contusão, se eu não me engano, do Perivaldo, eu fui deslocado para lateral para um teste, né, para um teste, e acabei me afirmando no lateral, e graças a Deus a minha carreira toda foi pela lateral. Você falou que foi adotado pela torcida, né? Você recorda disso? Rápido, essa adoção foi rápida. Porque a torcida do Botafogo é uma torcida diferenciada, né? E eu agradeço muito, né, a torcida do Botafogo, porque realmente me adotaram, né, me ajudaram muito, porque se não é a torcida do Botafogo, eu não seria o que fui como jogador de futebol, né? Sempre me apoiaram nas horas mais difíceis, né, nas horas alegres também, porque o Botafogo teve uma fase muito difícil, né? Tanto que tem 21 anos que nós não ganhávamos um título, né? Então aquilo doía muito nos nossos corações, né, de todos os jogadores, e a torcida cobrava, lógico, com direito de cobrar, mas eles sempre foram carinhosos, né, nunca vieram com agressão, nunca, né, fizeram isso, né, lógico, ficava triste quando a gente não ganhava os jogos, né, o título, né, que era o nosso objetivo maior, mas sempre nos respeitavam, nos apoiavam, principalmente eu, né, que passei um tempo também morando na concentração, né, então estava sempre mais próximo dele ali, do falecido Russão, né, então ele sempre nos apoiava, né, então eu sou muito grato a eles. Quando você subiu, Josimar, o técnico era o Jorge Vieira? Isso. Jorge Vieira. Isso, o seu Jorge também eu tenho um carinho muito grande, né, que me lapidou praticamente, né, nessa posição, porque eu volto a dizer, eu era meia direita, né, e na realidade quem também me deu uma lapidada muito grande foi o falecido Neca, né. Eu quero até aproveitar a oportunidade de agradecer a ele, a toda a família, porque para mim foi uma pessoa fundamental na minha vida, né, me ensinou tudo que eu sei, me ensinou muito mesmo, né, me levava na casa dele, né, me levava para casa dele. Então, quer dizer,
foi um segundo pai para mim, né? Então eu agradeço muito a ele, me ensinou muito a bater na bola, como bater na bola, tempo de bola, todos os fundamentos necessários para que um jogador de futebol tenha êxito na sua carreira. Ele me ensinou, né? Desde garoto na categoria de base, né? Lá na Pavuna. Poxa, eu agradeço demais. Ele me ensinou tudo. Tem que bater com a esquerda, bota a bola lá onde que tá lá no peito dele com a esquerda. E a gente tinha que colocar, né? A gente achava aquilo meio... ficava chateado, quem queria ficar ali batendo com a esquerda? E eu sempre batia com a direita, né? E aí agora com a direita, aí ficava mais fácil, né? Mas quando vi os resultados, aí entendia, né? É isso aí. Aí eu vim entender isso depois, né? Que quando a coisa foi indo, e aí a minha evolução no futebol, então eu entendi o porquê que ele exigia tanto, né, para que a gente fizesse a coisa várias vezes e com perfeição, porque lá na frente a gente ia encontrar a dificuldade e ele já queria preparar a gente para quando chegasse lá em cima a gente estaria mais apto, né, a cumprir as determinações dos treinadores, né. Inclusive foi uma das pessoas que eu vi dar ré no carro com tanta perfeição como ele, né? É engraçado assim, ele tinha um Del Rey, nunca esqueci isso, um Del Rey, aquele Del Rey assim, limpinho, todo cheirosinho, do jeitinho, né? Eu gostava muito, porque eu andava com ele no carro, e ele dava uma ré assim no carro impressionante. Certinha, em alta velocidade de ré, uma coisa assim profissional, e aquilo me chamou muita atenção, e eu também me aperfeiçoei a dar ré da maneira que ele dava, porque eu copiei muitas coisas dele, né? Porque isso. Falar do Neca, todo mundo se lembra dele, é uma pessoa fora de série, né? Então, assim, lembranças assim maravilhosas lá da Pavuna, né? Da rapaziada, né? Que começamos junto, né? Eu vou aproveitar até contar uma historinha aqui. Posso contar uma historinha rapidinho? Né? Tinha um amigo nosso que é muito meu amigo até hoje em dia, muito amigo meu mesmo, de coração, Bagre, o Jário. E entre todas a rapaziada, ele era o que tinha mais condições, né? E, garoto, eu vim da Cidade de Deus, né? Nasci em Pilares, fui morar na CDD, né? Então, família humilde. Então, da rapaziada, o Jorginho, lá de Jardim Primavera, acho que lá para Caxias, Nova Iguaçu. Então, a Dilson também, então a maioria da rapaziada, tudo de família humilde, o Jário é o único que tinha uma condição melhor, e nos ajudava pra caramba, nos levava pra casa dele, a gente dormia lá, uma coisa assim, fascinante. E um dia eu, com essa marca que eu sabia dirigir, né? Eu me lembro como fosse hoje. Acabou o treino, aí ficava os carros lá enfileirados, assim, eu fui lá, peguei a chave do carro dele, fui sair com o carro dele, bati em 2, 3 carros com o carro dele. Eu num Fusquinha assim, o Julinho também tinha um Fusquinha, né? Então são umas histórias assim que eu lembro assim, né? Você tocou no assunto, eu lembro assim, caramba. Ele, rapaz, tu tá louco, tu não sabe dirigir, agora tu vai ter que aprender a dirigir. Tu fica batendo com o meu carro, tu vai aprender a dirigir, que aí tu dirige com mais tranquilidade. Quer dizer, ele não levou aquilo para aquele lado, sabe? Então, pra mim é uma pessoa assim, maravilhosa. E aí surgiu um ano especial lá, 89. Foi um ano abençoado, né? Onde que eu falo... eu tive com o Baltazar agora há pouco tempo atrás, né? E o Baltazar, como um homem de Deus, né? Ele sempre me chamava para ir para a igreja, me chamava, eu quero saber de igreja, eu quero saber nada disso, né? Mas sem Deus não somos nada, né? Porque Deus colocou praticamente o mundo nas minhas mãos, né? E eu deixei escapar todinho por vaidade, e o que acontece? Agora Deus colocou 70 vezes mais na minha vida, porque só Deus mesmo para mudar, né? E aquele ano foi um ano que você vê, né? Eu fui campeão pelo Botafogo, fui campeão da Copa América, ia na Copa de 90, né? Não fui por causa de vaidade, né? Egoísmo até da minha parte, né? Mas mesmo assim, Deus mudou a minha história. E eu tenho assim uma convivência muito grande com a torcida do Botafogo, porque eu sofri na carne, né? Eu praticamente nasci no Botafogo, né? E eu vi a torcida adversária contava, né? Em decrescente, né? Porque a gente até chegou ao número 1, aí começava nos finalzinhos, 21 minutos, que faltava os caras, porque a gente não ganhava 21 anos, né? E graças a Deus,
né? Em 89 conseguimos virar esse jogo, né? Pô, fomos campeão invicto, né? Eu, graças a Deus, fui uma peça importante também nesse jogo, né? Marquei alguns gols importantes para que a gente pudesse chegar à final, né? Marquei gol contra o Americano, né? Foi importantíssimo aquele jogo lá em São Januário até o jogo, né? Então a torcida assim maravilhosa quando nós conseguimos essa vitória sobre o Flamengo, né? O Flamengo com o Zico, aquela galera toda que era uma potência na época, era uma potência, você sabe muito bem disso, todos sabem disso, uma potência, mas aí chegamos lá, demos conta do recado, então foi assim maravilhoso, né? A torcida do Botafogo me abraçava assim, pô, nós ficamos uma semana de festa, né? Uma semana de festa, então foi uma coisa impressionante. Nós se reuníamos praticamente toda semana lá em casa, né? Ia toda a equipe lá para casa, a comissão técnica, o falecido Emil, que era o presidente da época, o Espinosa, tudo ia lá para casa e a gente fazia um churrasquinho e conversava entre a gente, né, cara? Porque nós tínhamos que mudar aquela história. Não tinha como ser diferente, né? A gente não aguentava mais, não só os torcedores, como nós mesmos, jogadores, tá naquela situação tão difícil, né, cara? Que a gente queria chegar e não chegava. E o Botafogo fez vários times, fez seleção, né? Eu vou dizer, o Renato Sá, Marcelo, o Té, pô, fez seleções e não conseguia chegar, né? Então nós se reuníamos praticamente toda semana lá em casa, era o ponto estratégico da rapaziada de encontro, e fazia um churrasquinho e a gente começava a conversar entre a gente, né? Pô, vem cá, tu quer receber a bola como que é melhor para tu receber a bola? Pô, quando tu fizer assim, tu quer desse lado, fizer assim pro outro lado. Então a gente fomos se entrosando, já começou fora de campo. Josimar, voltando um pouco para 86 agora, Copa do Mundo do México. Aquele gol, foram dois na verdade, né? Irlanda e Polônia. O primeiro gol contra a Irlanda, aquele chutaço lá de longe, lá de fora da área. Como é que foi aquilo? Você pensa nesses gols ainda hoje? Você pensa neles? Pô, penso todo dia, né, Cláudio? Todos os dias, na hora de eu deitar e na hora de levantar, eu penso, agradeço a Deus, né? Porque só Deus para fazer aquilo acontecer, né? Apesar de todo o trabalho que foi desenvolvido, né, lá na Copa, né? Porque o que acontece? A Copa de 86, houve uma junção, né? Os jogadores que estavam para parar, né? Tipo Zico, Sócrates, falecido, né? O Edinho, Toninho Cerezo, o Oscar, Falcão, toda essa rapaziada, praticamente seria a última Copa dos caras. E veio a garotada, que era eu, o Alemão, o Ézio, o Edivaldo que faleceu, o Silas, o Mili, o Valdo, essa galera mais nova, Júlio César, Mose, que era pra quê? Pra nós correr pros caras, pô. Né? Que na realidade é assim mesmo que funciona, não tem pra onde fugir, né? E pra mim era uma honra, pô, estar ali com os caras. Eu corri o dia inteiro, não queria nem saber, pô, só o prazer de estar ali com os caras, só fera, pô. Eu 24 horas correndo pros caras, lá mesmo, fica separadinho, deixa comigo, corro pra lá, corro pra cá, pô, não tinha como ser diferente, né? Só pelo fato de estar ali com os caras, né? E o que acontece? Nós treinávamos demais, né? Nós treinávamos dobrado, porque nós tínhamos que realmente correr para os caras, pô. Então nós treinávamos muito, né? E às vezes acabava o treinamento, os caras iam embora e nós ficávamos lá, né? Treinando chute, a gol, batendo pênalti. E o Paulo Vitor também era a nossa cobaia, né? Porque o Paulo Vitor também tava o Leão e o Carlos e o Paulo Vitor terceiro goleiro. Então os caras iam embora, o Paulo Vitor que ficava lá com a gente para aguentar lá o nosso treinamento, que também temos que agradecer a ele, porque ele ficava lá no gol, né? E nós ficávamos treinando. E chegou um certo ponto que o Paulo Vitor falava pro Tele: pô, Tele, o Josimar tá batendo pênalti bem, tá chutando bem. Eu tá chutando bem nada, eu não conheço não o Josimar. Falava aquelas coisas assim, a gente ficava assim. Pô, o cara não conhece o Josimar, e assim foi se passando, a gente treinando, e acontecia muitas coisas interessantes ali. Por exemplo, a gente estava sentado no saguão da concentração, e ele vinha, e a gente dava bom dia,
Ele olhava, não respondia, né? Passava direto, não respondia. Aí o Zico, os caras, o Falcão, o cara ali, bom dia, bom dia. Ele que dava bom dia pros caras, né? Porra, que é isso, meu irmão? Aquilo deixava a gente... Mas tudo aquilo ali não é uma preparação, né? Olha pra você ver como é que é a coisa, ô Cláudio, né? E... muitas das vezes ele falava, Josimar, cara, eu não sei o que tu tá fazendo aqui na seleção, cara. Tu não sabe chutar, tu não sabe cabecear, tu não sabe cruzar. O que tu tá fazendo aqui? E eu, porra, mestre, pô, eu ia pro quarto, chorava, né, cara, chorava. Porra, meu Deus do céu, o cara falando isso. Resultado disso tudo, né, cara, de várias vezes que ele falava aquelas coisas que eu ficava chateado, eu treinava mais, né? E era aquilo que ele queria, né? E aí quando eu consegui entrar na seleção para ser o titular, né, quando o Edson se machucou, e aí eu já fiz logo o primeiro gol, foi muito engraçado isso. Aí no vestiário ele, eu sabia que esse garoto ia dar certo, eu olhava pra ele assim. A reação dele foi essa? Foi assim, e foi muito bacana assim, né? Eu sabia, eu acredito nesse menino, eu acreditava, pô, a gente me criticava pra caramba, né? Entre a gente mesmo, entre a gente, perfeitamente. Depois eu fui saber, lógico, que ele era uma estratégia dele para tirar o máximo da gente, né? Para que a gente pudesse render, porque eu acho que o nosso sonho, o sonho de todos era ser campeão do mundo, né? Até mesmo porque os caras já estavam parando e nós, jovens, queríamos dar esse presente para os caras e nos presentear a nós mesmos, né? Com esse título. E aí foi o que aconteceu, né, cara? E eu me esforçando, me dedicando ao treinamento. Veio o segundo jogo, eu guardei de novo. Vai lá, Josimar, na grande área, grande lance, vai bater, atenção, cruzou, bateu, gol! Josimar espetacular! Com tudo concentrado nele, a força toda dele! Olha o que ele tem! Ele veio novamente, esse menino é de ouro.